Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Sou o pastor Luiz Prates e esse é o nosso 7º vídeo da nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2023, programada para estudarmos no dia 14 de maio de 2023. Essa revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira e estamos estudando nesse trimestre Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E a lição de hoje, que tem por título Abraão e a prova de fé, está baseada em Gênesis capítulo 22, versículos 2, 3, 4 e 5. Bispo Abner Ferreira começa a nossa lição dizendo que, assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína é qualificada quando passa pelo fogo da provação. Este episódio, na vida de Abraão, nos apresenta uma poderosa lição sobre isso. É o que vamos ver. Ponto 1. A aprovação. Deus chama Abraão e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Deus ainda precisaria de uma prova de fé do seu servo? Não. Na verdade, não. Não é Deus quem precisava, mas Abraão. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade de fé que ele possuía em Deus. Abraão recebeu Isaque por milagre e agora deveria devolvê-lo por fé. O amor de Abraão por Deus seria medido por aquilo que ele mais amava. Será que ainda assim ele estaria disposto a ofertar seu filho Isaque a Deus? Deus deu 2 ordens a Abraão. A primeira foi para que ele deixasse a sua terra natal, onde ele morava com a sua parentela, e seguisse para um lugar onde Deus iria levar, né? Então a segunda ordem que Deus deu foi: olha, Abraão, agora eu quero que você abra mão do herdeiro que eu te dei, aquele que seria responsável pelo cumprimento das grandes promessas. Que coisa! Como que Deus dá um herdeiro e ao mesmo tempo pede? Deus estava dando a Abraão a oportunidade dele se conhecer a si mesmo. Não era Deus que precisava, como já dissemos ali atrás, antes. Era Abraão. Por isso, Deus prometeu recompensar Abraão com muita riqueza e uma geração grandemente numerosa. Somente quando estamos dispostos a perder tudo para Deus é que estamos preparados para receber as bênçãos que Ele tem para nós. O nosso amor por Deus é determinado por aquilo que estamos dispostos a abrir mão por causa e por amor a Ele. Ponto 2. Obediência. Meus irmãos, se amarmos a Deus mais do que tudo, estaremos dispostos a obedecê-lo em todo o tempo. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Gênesis 2, 22, 3. Quantos de nós protelamos ao máximo uma obediência específica de Deus? Será que Abraão dormiu bem aquela noite? Mas Abraão de madrugada se levantou. Embora Abraão já tivesse o filho Ismael, seria por meio de Isaque que Deus cumpriria suas promessas. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Chamará o seu nome Isaque. Com ele eu estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para sua semente depois dele. Gênesis 17, 16 e 19. Obedecer a Deus naquele quesito parecia estar indo um pouco contra os propósitos das promessas de Deus, não é mesmo? Mas Abraão não contestou isso. Hebreus 11, 17. Não sabemos como Abraão imaginou que teria seu filho de volta, mas sabemos que ele creu em Deus, porque está escrito: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Hebreus 11, 18. A esperança não anula a dor das perdas. A fé de Abraão o fez obedecer, mas não anulou a sua dor.
Ele esperou muito por ter este filho e agora estava a ponto de perdê-lo. Meus irmãos, não devemos protelar o caminho da verdadeira obediência. E assim, podemos ir ao ponto 3, encerrando essa lição, a providência. Assim como Deus providenciou a nossa existência, Ele também pode suprir todas as nossas necessidades. Antes de o cutelo descer sobre o pescoço de Isaque, Deus brada e ele detém Abraão na voz do anjo. Na verdade, nunca foi a intenção de Deus que Abraão matasse Isaque. Deus só estava oportunizando seu servo a viver a verdadeira fé. Deus já havia visto que, em seu coração, Abraão já havia ofertado Isaque. E assim, Deus providenciou outra vida para substituir o sacrifício humano, um carneiro atrás do arbusto. Gênesis 22:13. Aquele carneiro estava apontando para uma providência definitiva que seria concretizada através de Jesus Cristo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. O nosso melhor Isaque, o Filho de Deus, subiria ao Calvário carregando sobre os ombros o madeiro onde seria entregue como sacrifício. Diferente de Isaque, Cristo não poderia ser substituído por alguém ou por ninguém, pois, na verdade, Ele estava nos substituindo, recebendo em seu corpo a punição pelos nossos pecados. A decisão de Abraão em sacrificar seu filho como oferta a Deus apontava para a morte do Cordeiro insubstituível, que é Cristo Jesus. A certeza de Abraão que voltaria com seu filho Isaque apontava para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ao olharmos para Abraão, devemos lembrar imediatamente de Cristo e glorificar a Ele. E assim eu posso terminar este vídeo dizendo que, por esta provação, Deus confirmou as suas promessas a Abraão mais uma vez. Gênesis 22:15 e 18. Elas não são repetidas para que sejam validadas, mas porque Deus sabe que a fé dos seus servos, de tempo em tempo, precisa ser renovada. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Que aula maravilhosa! E eu anuncio com muita alegria, fique conosco e vá para a lição de número 8. Assista o próximo vídeo. Vamos falar na lição de número 8 algo tremendo também. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.